E a maioria das pessoas no mundo não está para se convencer de nada, está para se enganar, para se iludir. Por isso eu volto ao início. Essas projeções fantasiosas e que dão tem muito acesso por parte da população, por parte da civilização humana, são todas aquelas que iludem, aquelas que tocam naquilo que as pessoas querem ouvir, tocam naquilo em que as pessoas querem se enganar e querem se manter enganadas. A finalidade do Espiritismo é exatamente o contrário. Nós aqui viemos pregar uma tônica básica da doutrina espírita, que é a fé raciocinada. Não aceitem porque está escrito no Livro dos Espíritos. Não aceitem porque está escrito na Bíblia, no Alcorão, no Livro dos Vedas. Não aceitem por isso. Aceitem depois de raciocinar. Coloquem-se no lugar de Deus. Coloquem-se no lugar de Deus. E analisem aquela situação, se vocês, no lugar de Deus, fariam daquela forma ou melhor. Se vocês acharem que fariam melhor, não significa que vocês estejam já ultrapassando Deus, como é aqui um questionamento apresentado por um telespectador nosso, que nos mandou o e-mail, é o Alessandro Rodrigues. Ele mandou justamente um e-mail sobre a dúvida que nós despertamos aqui e que o Espiritismo até leva a essa dúvida para quem não está ainda mais habituado, analisando e pesquisando bem isso, que é com relação à evolução. Se nós todos evoluímos para a perfeição, a pergunta dele é a seguinte, ou a dúvida dele: nós não chegaremos a deuses? Nós chegaremos ao... Veja bem, nós chegaremos à perfeição. Como perfeitos, nós não erraremos mais e nós teremos uma capacitação quase que total sobre as coisas do universo, mas nunca total, porque Deus, sendo eterno e o Criador, vai haver sempre uma distância de nós para Ele, como existe uma distância do animal para nós. Então, a distância entre Deus e as suas criaturas, que somos nós, os espíritos, ainda que atingindo a perfeição e ainda que esta perfeição seja infinita, Deus estará sempre supremamente, infinitamente à nossa frente, porque Ele é eterno, incriado, Ele é supremo em todas as virtudes e Ele é o nosso Criador, consequentemente. Então essa perfeição, quando se trata em matéria de espiritismo, em matéria de evolução, não significa que nós vamos ser perfeitos para competir com Deus ou nos igualarmos a Deus, não. Se bem que nós temos várias informações, várias orientações de que nós somos deuses, nós podemos fazer aquilo tudo que nós atribuímos exclusivamente a Deus, mas que nós, à medida que vamos nos capacitando em intelecto e em moralidade, nós fazemos coisas que a própria humanidade fica, isso são coisas de Deus. Realmente são coisas de Deus. Mas nunca, Alexandre, nós vamos chegar à igualdade de Deus. Isso é insensato e é absolutamente impossível. Então sempre nós falamos, criados para a perfeição, essa perfeição, ainda que infinita, ainda que ela não tenha limites, Deus estará eternamente à frente. Por isso Ele é a inteligência suprema, ou seja, a inteligência acima da qual nada existe e junto à qual nada existe pela eternidade da supremacia da inteligência criadora que é Deus. Mas nós somos inteligência nesse processo evolutivo para a perfeição, infinita perfeição, porque quanto mais nós vamos sabendo e aprendendo, mais, como dizia Sócrates, nós vamos entendendo que nós nada sabemos e que nós estamos sendo sempre aprendizes. Deus é o Mestre Supremo, nós somos os aprendizes eternos e chegaremos a essa perfeição sim, mas não a perfeição que irá nos igualar a Deus. Então isso aí também fecha com uma outra dúvida que um telespectador comentou com a Valéria e que eu concordo. Eu, quando assisti também, eu achei, bom, vou ficar na minha. Eu faço assim, eu assisto esse programa, sou um dos maiores assistentes desse programa, para justamente pesquisar e analisar o que nós aqui falamos. Porque como a gente lembra, e a Valéria diz na abertura, e eu agora estou lembrando ao final, esse programa é feito ao vivo. Se eu aqui der algum escorregão ou ela ali, isso vai ficar, vai para vocês, isso vai para o mundo inteiro. Então nós não fazemos gravado para depois ver alguma coisa, a gente volta, grava de novo. Não, a gente faz aqui agora, nós e vocês, vocês e nós. Se nós errarmos, nós vamos aqui consertar, nós vamos pedir desculpa, porque nós não somos perfeitos. E como nós não estamos aqui para sermos seguidos, e sim para indicar a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, para que vocês conheçam e sejam espíritas melhores do que nós, na nossa frente, inclusive passem à nossa frente, essa é a nossa intenção de coração aberto.
nós estamos tranquilos com relação a isso. Então, prontos para pedir desculpa quando erramos, mas quando eu assisti, eu falei que o telespectador, um evangélico, mandou dizendo que qual a relação, o que tem a ver Deus com o diabo, ou Jesus com o diabo. E eu disse que tinha a ver tudo. Tudo no sentido de que o diabo é um afilhado de Jesus e é um filho de Deus. O diabo tem toda a possibilidade e potencial de ser Jesus mais tarde. Como Jesus lá atrás passou por essa fase infernal da imperfeição, que é normal, natural em todo o processo evolutivo. Como eu digo sempre aqui, que nas artes, ninguém consegue a perfeição nas artes sem antes ter errado nos treinamentos e na execução das suas obras, ninguém também atinge a perfeição sem passar pelos erros que o exercício da inteligência no planeta Terra ou em outros mundos leva o espírito a errar. Então, esse erro no caminho da perfeição é um incidente de percurso, é absolutamente natural. Jesus, com certeza, teve muitos erros e muitas quedas no caminho para a perfeição. Dizer que não foi, que Jesus foi direto da criação para a perfeição, e isso existe, e pior, com o nome de espírita, de literatura espírita, existem essas asneiras que dizem que Jesus não, quando foi criado e foi direto, linha reta para a perfeição. Isso é puxa-saquismo. Isso é aquele pessoal que nessa época, principalmente, agora natalina, que nós vamos comentar no próximo programa, sábado que vem, nós não vamos reprisar esse, nós vamos fazer um novo para bater nessa tecla dessa época natalina, onde, como na época política, em que os candidatos são amor, puras promessas da salvação para todos, acontece antes das eleições, depois muda tudo, vocês já estão vendo aí agora, né? Já está tudo mudando. Também em matéria de religião, em matéria de promessas, em matéria de salvação, em matéria de pesquisa, em matéria de aprendizado, as coisas todas mudam. Então, essa história do Jesus perfeito desde a criação até a perfeição, isso é uma história de bajulação, é uma história de hipocrisia, como é muito usada agora, principalmente, como eu disse, nessa época natalina, em que todos se transbordam em caridade, entre aspas, sem esquecer o pagamento dos seus planos de saúde, sem deixar em dia os seus seguros de vida, os seus seguros de desempregos e etc., porque eles são muito caridosos, distribuem sopas na rua num dia por semana. É o único dia que as pessoas comem para eles. Um dia por semana distribuem sopas nas ruas, a cobertor para as criancinhas com frio, mas estão cuidando do seu. Aquilo ali faz parte do rótulo, aquilo ali faz parte do contexto social. Tem que se aparentar gente bem, então tem que distribuir presente para as criancinhas pobres, tem que ter Natal sem fome, como nós ouvimos na palestra, Natal sem fome, mas o resto com fome. É Natal sem fome e o resto do ano com fome. Tudo isso para estabelecer e manter esse rótulo que está aqui, que precisa ser quebrado. Enquanto nós tivermos na cabeça esse ranço, essa praga chamada religião, que estabelece e enquadra aquilo que é, a humanidade não progride. E aí as pessoas, quando me veem falar assim, falam assim, olha que ódio, olha que rancor. Não é não, é para balançar a burrice, é para sacudir a burrice e ver se nós acordamos. Nós estamos sendo enganados, ludibriados, trapaceados em tudo e principalmente em religião. Ou não? Escrevam para cá dizendo que não, que eu vou pedir que vocês, junto com o que vão escrever dizendo que não, escrevam por que a humanidade não muda. É por culpa de Deus? É por culpa dos homens ou das religiões? As religiões não estão ensinando. Se mais de 90% ou 95% da humanidade não é conveniente como exemplo cristão, nem como exemplo de amor, que aí a gente tira do cristianismo e universaliza isso, se mais de 95% da humanidade não é exemplo, eu pergunto para vocês, o que estão fazendo aí as religiões se não atrapalhando o mundo? Estão atrapalhando o mundo, porque engessaram, bitolaram. E todos têm que pensar da mesma forma. Então nós estamos aqui para balançar a burrice, balançar a dependência. Estamos aqui para balançar o sistema de rebanho.
Nós não estamos aqui para ser elemento de rebanho, nós estamos aqui para ter vontade própria, decisão própria, raciocínio sobre o que os poderosos e os chefões nos falam que é de Deus, que deva ser assim, vocês estão condenados. Tudo mentira, tudo conversa fiada. Tudo conversa fiada. Raciocinem. E eu faço aqui uma recomendação. Coloquem-se no lugar de Deus e vejam se vocês, com o poder de Deus, com a presença universal de Deus e com a consciência e a sabedoria de Deus, fariam desta forma. Se você, com certeza vocês vão chegar à conclusão que fariam melhor, então vejam que esse Deus que é pregado é pior do que nós. E por que nós vamos ficar bajulando religião? Bajulando padre, pastor, sacerdote, bispo, espírita, médium. Por quê? Eu pergunto para vocês, vocês têm medo de quem? De Deus não precisam, porque Deus é puro amor. Deus é o Pai de amor, é o Pai de bondade, é o Pai de justiça. Então ter medo de Deus por quê? Você pode ter medo da Polícia Federal, pode ter medo das torturas que andam por aí, dos micro-ondas nos altos dos morros aí, pelos traficantes, isso pode ter medo. Agora, de Deus é uma das únicas coisas que não se precisa ter medo. Contem com o amor dele, contem com a justiça dele. Nada a ver esse amor e essa justiça com a bajulação religiosa, com o pagamento de dízimo, com doação de tudo para as igrejas, para a palavra de Deus. Deus não precisa disso. Deus é Senhor dos universos, Criador de todas as coisas, não precisa disso. Nossa religião, nossa ligação com Deus é nós e Ele. Nossa transformação moral nos aproxima dele. Nós de vez em quando nos desviamos do caminho certo, mas vamos chegar lá sempre. Por isso eu disse que Deus e o diabo que Jesus e o diabo têm um grau de irmandade como eu, Jesus e o diabo, como você, Jesus e o diabo. O diabo que é? O Espiritismo esclarece isso. É o espírito que ainda não promoveu a sua evolução e ainda está ali encrencado com o mal, ainda está se dedicando ao mal. Mas está perdido por isso? Claro que não. Ele será tão perfeito quanto Jesus. Na perfeição nós nos igualamos. Nós não temos, mas esse foi mais perfeito do que o outro. Não, perfeição é perfeição. É igual a honestidade. Não tem, se é honesto, é honesto. Mas a honestidade desse é mais forte porque ela foi conquistada numa universidade católica. A formação, a honestidade desse outro, ela não é tão forte quanto a do católico, porque ela foi conquistada numa universidade luterana. Não existe isso. A honestidade é a honestidade, ou é ou não é. Não importa os meios que fizeram com que o elemento chegasse à honestidade. Da mesma forma é a perfeição. Então, os espíritos inferiores, que são classificados como diabos, como Satanás, como capeta, porque são dedicados ao mal, por enquanto, eles serão perfeitos como Jesus. Então, essa grande tem a ver uma coisa com a outra, é essa que eu quero esclarecer. O Espiritismo ensina desta forma. As outras igrejas todas que se dizem cristãs ensina o inferno eterno para aqueles que não se entregaram a Jesus, para aqueles que não acertaram numa única vida.